Continuando o grande expediente, concedo a palavra ao segundo orador, o ilustre deputado Jesus Rodrigues, PT Piauí. Sua Excelência dispõe de 25 minutos na tribuna. Deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, muito prazer que eu venho assumir esse grande expediente durante 25 minutos e dizer que, na verdade, eu devo também agradecer aqui a todas as pessoas que nos ouvem, que nos dedicarão esse tempo de atenção. Esse primeiro expediente, grande expediente, deveria estar aqui hoje com a presença do meu pai, senhor de 86 anos, que ficou muito feliz com a minha eleição, mas que não quis vir no dia da posse, por se encontrar já numa idade avançada e perceber que era um dia muito cheio, de muita festa, pediu para deixar para vir no dia do grande expediente. Infelizmente não está aqui ao vivo, apenas em espírito, que veio a falecer no dia 23 de janeiro. Mas minha mãe se faz presente nesse dia, por coincidência, e eu quero dedicar esses minutos a meu pai. Dizer que, por muitas vezes, tive a oposição familiar de participar da luta dos trabalhadores, da luta do movimento sindical, da minha categoria bancários, e que durante todo esse tempo, desde 1980, quando assumi um concurso da Caixa Econômica Federal, que ajudei a construir o movimento dos bancários da Caixa Econômica Federal, eu posso dizer que sonhávamos com um tempo onde nós saíssemos do regime autoritário para um regime mais democrático. Várias foram as lutas, várias foram as greves e as reuniões, e nós conseguimos perceber que, dentro desse contexto, nós fazíamos um esforço enorme por uma greve, para construir uma greve da categoria bancária ou uma greve geral de trabalhadores, e pouco tempo depois a política estabelecida para a recuperação do salário, das melhorias das condições de trabalho dos trabalhadores, era derrotada por uma ausência de uma política previamente definida que pudesse favorecer os trabalhadores. Então nós entendemos que nós precisávamos vir para o Parlamento Federal, ocupar um espaço no governo, para que nós pudéssemos estabelecer políticas que fossem mais duradouras e consistentes para manter o ganho salarial dos trabalhadores e suas melhores condições de trabalho. Vossa Excelência permite uma parte? Pois não, deputado Hugo Napoleão. O nome do deputado Jesus Rodrigues, é com alegria que o vejo assomar a tribuna na tarde de hoje no primeiro grande expediente com que brinda a casa. Inicialmente dizer, Vossa Excelência fez referência ao seu saudoso pai, Coronel Jerônimo Rodrigues Alves, na festividade de diplomação no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, dia 18 de dezembro do ano passado. Tive a felicidade de tirar fotografia em sua companhia e na dele também. Fotografias essas que Vossa Excelência me transmitiu através do e-mail. Muito mais que guardar o coronel e sempre conhecido e popular vereador em Teresina, eu devo dizer que guardo no meu coração também. Assim como quero muito bem ao senhor seu tio, que foi comandante da Polícia Militar no meu primeiro governo no Piauí, porque essa é uma família toda muito ligada a mim por laços, inclusive, da antiga Lagoinha, município de Hugo Napoleão. E, em segundo lugar, registrar aqui que realmente é conhecida a luta de Vossa Excelência em favor dos trabalhadores, a luta sindical, a bonita caminhada que Vossa Excelência tem empreendido na defesa do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, em favor do Piauí, por que não dizer do próprio Brasil. Trago, portanto, com a minha licença, a lembrança do Coronel Jerônimo Rodrigues Alves, de José Rodrigues Alves, coronel também, e de toda a sua família,
os meus respeitosos cumprimentos no discurso que está a tecer. Muito obrigado, deputado Hugo Napoleão, ex-senador, ex-ministro, governador do nosso estado por 2 vezes. Quero, como citei, que enfrentei uma oposição familiar nessa minha luta política, dizer até para o senhor o seguinte: não fosse eu candidato a deputado federal, o voto do meu pai teria sido para Vossa Excelência. Mas, felizmente, ele o deu a mim e, por conta dele, de mais 69 mil e alguma coisa, eu consegui me eleger deputado federal. Mas ajudamos a protagonizar, como Vossa Excelência disse, a luta dos trabalhadores. E foi com muito trabalho que ainda em 1998 elegemos, por exemplo, como resultado dessa nossa luta, o deputado federal Wellington Dias, que em 2002 veio a se tornar governador do nosso estado por 8 anos, por 2 mandatos. E aí, essa luta nossa, que nós precisávamos ocupar o parlamento, ela se deu durante o longo de 22 anos, desde 1980, da criação do Partido dos Trabalhadores, até o primeiro momento em que nós conquistamos, no governo do Piauí e o governo do Brasil, algumas cidades, alguns estados foram sendo administrados por nós. E aí, foi nessa luta que nasceu o Partido dos Trabalhadores, o primeiro que nós podemos dizer que nasceu do povo, que nasceu dos trabalhadores para organizar os trabalhadores. E é um partido que nasceu de baixo para cima. E aí, nós, por muito tempo, estamos encaminhando essa luta. Em 2002, o povo brasileiro percebeu que o Partido dos Trabalhadores tinha atingido o ponto de maturidade suficiente para assumir o governo do Piauí e assumir o governo do Brasil. Compreendo que o nosso governo teve aqui, dito pelo nosso antecessor, como se o governo PSDB-DEM tivesse construído tudo o que nós temos hoje de bom. Mas que também não cabe a nós exclusividade no que acontece hoje de bom. Herdamos um grande benefício do governo anterior, que foi o combate à inflação. A inflação diminuiu, chegou a níveis civilizados, conseguimos estabilizar a economia. Mas a persistir um modelo de redução do tamanho do Estado, inclusive com a privatização que estava correndo solta, inclusive com a ameaça de privatização da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Basa e de outros do patrimônio público, tivesse o nosso governo, o nosso povo, o desejo, apontado o desejo em 2002 de continuar nesse caminho, não tenho dúvida que hoje nós estaríamos na condição que estão os Estados Unidos ou a Europa, numa crise muito profunda. O nosso governo Lula, o Wellington Dias no Piauí, nós conseguimos grandes avanços significativos, como, por exemplo, a geração de emprego, a questão da redução da pobreza, das desigualdades. E isso teve início, posso dizer, com o programa Fome Zero. O hoje Bolsa Família, com seu efeito cascata, conseguiu motivar, movimentar a economia de pequenos municípios, e que esses pequenos municípios conseguiram passar a um nível maior de vendas, e que essas vendas dos pequenos municípios geraram empregos na distribuição, no comércio intermediário e aí nas indústrias, e esse efeito cascata foi o que, na verdade, significou a situação que o Brasil se encontra hoje, como disse a nossa presidenta, blindado diante da crise que anuncia no mundo hoje, principalmente na Europa e Estados Unidos. Geramos, no período de 2003 a 2010, 14.700.000 empregos. É uma média considerável. Somente para 2011 temos a previsão de gerar 2.400.000 empregos. A geração de empregos significou a melhoria na renda, significou a melhoria da participação dos nossos salários, do rendimento do trabalho na renda nacional, que era de aproximadamente 39% em 2004 e em 2010 passou para 43%, segundo o IBGE. É um avanço significativo a presença do trabalho, a presença do salário na renda nacional. Quero dizer ainda que nesse mesmo período, de 2003 a 2010,
28 milhões de pessoas saíram da pobreza, da extrema pobreza. De 2003 a 2010, 28 milhões. Ainda temos 16 milhões e 200 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Nesses, 59% de pobres de extrema pobreza, e são aqueles que têm renda per capita em família inferior a R$70 por mês. Nós temos 59% de todos esses pobres estão no Nordeste, 66% deles no meio rural. No Piauí, são 665 mil pessoas vivendo na extrema pobreza. Para citar um exemplo do lançamento do programa Brasil Sem Miséria, que nós tivemos em Picos nesse último final de semana, nós temos uma presença de 83 mil pessoas em extrema pobreza apenas na região do Vale do Guaribas, e 65 mil estão na área rural. Quer dizer, 80% dos pobres do Vale do Rio Guaribas, congregado pela região da cidade de Picos, nós temos 80% no meio rural. Como dado positivo, no Piauí, nós tivemos no período 2003-2009, que mais de 500 mil pessoas deixaram a linha da extrema pobreza. É um avanço importante e significativo. Mas ainda temos 665 milhões de pessoas. Por isso, eu adotei como tema principal da minha campanha a questão da produção de etanol a partir da agricultura familiar. Hoje nós temos pouco mais de 200 empresas no Brasil produzindo uma riqueza, produzindo energia. São 230 empresas que produzem ou que não conseguem produzir o etanol que nós necessitamos, que o Brasil precisa, que o mundo necessita de um combustível renovável, de um combustível verde. Quero dizer que esse território da produção de etanol não pode continuar sendo exclusividade das grandes empresas, das grandes usinas. A microempresa familiar, a agricultura familiar pode, a partir de um pequeno equipamento, produzir, por exemplo, diariamente, 200 litros de etanol para o consumo naquela cidade. Se nós tivermos em cada uma das pequenas cidades, e nós temos apenas 3 cidades, 4 cidades acima de 50 mil habitantes, se nós tivermos em cada uma das pequenas cidades produzindo 200 litros dia, com certeza nós estaremos gerando muitos empregos no campo, consequentemente tirando milhares de piauienses da pobreza, milhões de brasileiros nordestinos da pobreza, se nós pudermos também destinar a boa parte da agricultura familiar à produção de etanol. Venho defendendo isso já desde o primeiro dia de meu mandato. Tenho conseguido conquistar alguns corações, mas eu confesso que ainda temos um grande caminho a percorrer. Hoje, o grande nó da revenda ou da venda, da comercialização do etanol precisa ser destravado. Vários projetos de lei são apresentados aqui nesta casa, inclusive um meu, que reconhece e permite que a pequena empresa produtora de etanol de até 10 mil litros dia possam, na verdade, vender o seu produto diretamente ao consumidor final. Esse é um dos assuntos que eu tenho abordado com maior força, com maior empenho. Também a questão da instalação no Piauí da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz dos Sertões, projeto que foi lançado ainda em nosso governo no ano de 2008, mas que infelizmente não conseguiu seguir adiante, por conta, inclusive, devo dizer, do fim da CPMF que ocorreu no Senado Federal, ainda na legislatura passada. O Piauí, a capital Teresina, por ser uma capital incomum em relação às outras, porque é a única do Nordeste que se encontra no interior, consegue absorver um grande número de pessoas dos estados vizinhos, do Maranhão, do Pará, do Tocantins, do Ceará também, para atendimento médico. E dentro daquela região, que nós chamamos de meio norte, várias doenças merecem um estudo mais apurado, um estudo mais atento, que a Fundação Oswaldo Cruz com certeza poderá encaminhar. Dentro desse aspecto, quero dizer que a cidade de Teresina é um centro de referência para a região Nordeste,
no que diz respeito à questão da saúde. Uma outra questão que também é muito importante, que nós temos trabalhado isso, inclusive a bancada do meu estado conseguiu colocar como prioridade a questão da construção do eixo oeste, o eixo oeste do projeto de integração de bacias do Rio São Francisco, e que nós pudemos, com certeza, estar trazendo água do Lago de Sobradinho para a cidade de São Raimundo Nonato e Paulistana, atendendo ali a questão da nascente do rio Piauí, que nasce ali pertinho de São Raimundo Nonato, em Caracol, e a nascente do rio Canindé, que nasce ali próximo à cidade de Paulistana. Nesse meio, esses canais contemplariam mais 10 cidades. É a região mais seca do nosso estado. A fronteira seca do Piauí se encontra nesse trecho. E aí não há como se produzir riqueza, não há como se ter vida onde não tem água. E hoje, o que nós vemos nessas cidades que estão desabastecidas é que o cartão de visita de cada uma das nossas residências no semiárido piauiense, lá de Dom Inocêncio, de Seu Arco Verde, Coronel José Dias, a própria São Raimundo Nonato, Paulistana, Acauã, Lagoa do Barro, São Francisco de Assis do Piauí, o cartão de visita de todas as famílias é um tambor para receber água do carro-pipa. E as pessoas passam vários dias, semanas, sem receber água na torneira, sem receber água potável. É a necessidade que nós temos de levar também para o Piauí o que nós chamamos de Eixo Oeste, projeto de integração de bacias do Rio São Francisco com as bacias do Rio Piauí e Canindé. Fato este que já vem ocorrendo, e eu parabenizo o Estado do Ceará por estar recebendo a essa altura já água que vem do Rio São Francisco. Também chegará ao Rio Grande do Norte, ao Pernambuco, à Paraíba, ao estado da Bahia, do Pernambuco, de Alagoas. Isso aí compondo o eixo leste e o eixo sul. E, claro, o Piauí ainda não viu realizado nenhum estudo ainda da viabilidade de levar água do Lago de Sobradinho para a nossa cidade, para nossas cidades do estado do Piauí. Não há como produzir riqueza, não há como manter a vida naquelas cidades se não tivermos água. Não dá como alimentar animais, como incentivar a irrigação se nós não tivermos nesta região água para que nós possamos incentivar a riqueza, inclusive, como digo, a produção de etanol a partir da agricultura familiar, a partir da cana-de-açúcar, que é o mais comum, mas também a partir da mandioca, da batata doce ou do sorgo sacarino. Queremos ver que o nosso governo consiga ser sensível a essa questão e que a gente consiga, em breve, estabelecer um programa nacional para que a agricultura familiar, que hoje no meu estado tem 80% dos pobres do meu estado estão na agricultura familiar. Por isso mesmo, adotei a agricultura familiar como tema principal. Outros temas serão aqui levantados ao longo do mandato. Sei que, se fizermos um balanço das ações que tivemos desde a instalação do nosso governo em 2002, temos, portanto, a convicção de que estamos realizando o nosso trabalho. Não do dever cumprido, jamais. Temos muito ainda o que avançar. País rico é país sem pobreza, como diz a nossa presidenta. E o caminho para acabarmos com a pobreza, para erradicarmos a pobreza, foi lançado em nosso estado, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no último final de semana, na região do Vale do Guaribas, na principal cidade, que é a cidade de Picos, onde nós, dentro desse programa, temos agora a condição, não só mais de ter atendido essas pessoas através do programa Bolsa Família de políticas gerais, mas agora nós sabemos o nome, o sobrenome, CPF e endereço. E aí, de posse dessas informações, devemos atuar objetivamente no sentido de que aquela pessoa, especificamente aquela pessoa, aquela família, possa desenvolver um projeto, desenvolver um empreendimento que possa gerar renda para a sua família. No mais, a rede de proteção que o cidadão piauiense necessita, como na área da saúde, na área de segurança, com certeza vem sendo construído num governo que nós esperamos está sendo de continuidade, que tem avançado com todas as dificuldades que nós temos hoje que enfrentar, mas que, na verdade, vem dando um prosseguimento a um trabalho iniciado pelo nosso governador Wellington Dias. No mais, é dizer que, entre tantos outros projetos apresentados aqui nesta casa, vi aqui
anteriormente um discurso sobre a questão da bebida alcoólica no trânsito, os efeitos da bebida alcoólica no trânsito. O primeiro projeto apresentado aqui nesta casa por mim foi um que inibia o poder público de adquirir bebida alcoólica e também de servir bebida alcoólica em suas repartições. O dinheiro público não deve jamais servir para adquirir bebida alcoólica, foi essa a proposta. Fizemos alguns indicativos para o Ministério da Educação, para o Ministério das Minas da Integração e também para o Ministério da Saúde. Outros projetos de lei foram elaborados e apresentados em diversas áreas. Na questão, por exemplo, dos renais crônicos, na questão da melhoria das condições do ambiente escolar, com a presença de um psicólogo, que foi um dos indicativos que nós apresentamos. Quero dizer que ainda hoje vou apresentar um projeto de lei que tenta complementar os efeitos da lei seca, que tenta complementar e incluir também para a pessoa que comete o ilícito de dirigir sob efeito de bebida alcoólica, que as despesas geradas ao cidadão que tenha sido atropelado ou a ele mesmo que venha a ficar ferido por ingerir bebida alcoólica, conduzir seu veículo e sofrer um acidente, que ele deve ressarcir ao Sistema Único de Saúde as despesas que foi com esse acidente gerada, tanto numa terceira pessoa como em si próprio. Então, acreditamos que somando esforços no sentido de um agravamento da penalidade para quem comete esse tipo de ilícito, de dirigir sob influência de álcool, as decisões que hoje a Justiça nos permite são, de certa forma, tímidas, porque coloca o infrator na condição de entregar sua carteira, devolver 2, 3 dias depois e aí apenas responder a um processo administrativo. Nós buscamos agravar essa pena, mas queremos, na verdade, incluir também a questão do ressarcimento aos cofres públicos dessa questão de ocasionar acidente àquelas pessoas que dirigem alcoolizadas. No mais, é dizer para todos os cidadãos piauienses, para todos os cidadãos brasileiros, que estamos aqui tentando cumprir e dar prosseguimento ao nosso trabalho de construir cada vez mais um Brasil melhor. Vossa Excelência me permite uma parte, deputado? Pois não. Esse assunto que Vossa Excelência aborda agora para o final é de suma importância. Nós já demos entrada a um projeto de lei, o Senado já fez isso, mas nós também demos entrar no projeto de lei exatamente o pensamento de Vossa Excelência: punir aqueles que dirigem com efeito de álcool ou outras drogas, para que a punição seja mais severa. Apreensão da carteira de habilitação definitivamente, aqueles que cometem crime em estado de embriaguez. E o Supremo Tribunal já reconheceu que todo motorista que dirigir com álcool, sob efeito de álcool e outras drogas, não precisa cometer acidente, ele já está passível à penalidade pelo novo código. Eu acho que Vossa Excelência levanta um assunto de muita importância. É dolorido, é triste a gente ver pessoas, motoristas irresponsáveis, embriagados ou com efeito do álcool ou da droga, cometer acidente, matar e no outro dia está livre, não paga fiança, até logo, tudo bem, mas as vítimas sofrem as consequências. Por isso, parabéns no seu pronunciamento, e eu convido Vossa Excelência, se quiser assinar o meu projeto de lei que já está em andamento, eu ficarei imensamente grato, porque eu tenho certeza que vem de encontro o pensamento abordado pelo ilustre parlamentar. Parabéns, é um assunto muito importante. Não é poder, não. Muito obrigado, deputado Onofre, com certeza podemos compartilhar essa mesma ideia. A ideia que apresento repõe aos cofres públicos as despesas geradas às pessoas por conta de dirigir embriagada. Esse projeto está pronto, devo apresentar em seguida. No mais, é dizer que considero, para finalizar, que estamos cumprindo uma tarefa e que nós precisamos ainda dar prosseguimento e erradicar de vez do Brasil os 16 milhões e 200 mil habitantes que se encontram ainda na extrema pobreza. Tenho uma convicção, assim como nosso ex-presidente Lula, de que a pobreza não é um dom de Deus ou um castigo. A pobreza é uma
falta de ação política, uma falta de vontade política de que nós possamos realmente erradicar os pobres do nosso planeta, do nosso país. Isso o presidente Lula conseguiu fazer, vem conseguindo fazer. Foram 28 milhões, ainda restam 16 milhões, maior parte no Nordeste. Essa é a grande tarefa e os caminhos aqui, poucos, é verdade, foram apontados. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade. Não, senhor. Encerrado o grande expediente, passaremos agora às breves comunicações.